vamos começar mais um Jornal da Manhã. Hoje estaremos falando da influência do tupi na língua portuguesa. Pouca gente sabe, mas a implantação do português como a língua mais falada no Brasil não se deu a não ser por volta de meados do século XVIII. Vejamos os traços dessa história. No início da colonização do Brasil, a partir de 1500, o tupi foi usado como língua geral na colônia, ao lado dos portugueses, principalmente graças aos padres jesuítas, que haviam estudado e difundido a língua. Com a chegada dos primeiros europeus ao continente americano, a costa brasileira era habitada por índios tupis. Em seus aspectos essenciais, estes povos compunham um conjunto culturalmente homogêneo, falante de uma língua com pouca variação dialetal. Apesar disso, formavam grupos regionais diferenciados, como os tamoios de São Paulo e os tupinambás, na Bahia. Fato óbvio de que durante muito tempo os povos indígenas constituíssem a maioria da população do território brasileiro. Fez que o tupi e não o português se formasse de imediato a língua predominante, no contato entre os índios e os europeus. Nas áreas relativamente mais desenvolvidas e urbanizadas, como Recife e Salvador, o português deve ter sido imposto já a partir do início do século XVII. Vamos para o comercial, voltaremos já com Camille Nascimento, especialista em língua portuguesa. Estamos aqui hoje para pedir a sua colaboração para a nossa campanha Família que Deus Planejou. Aceitamos doações de alimentos não perecíveis e roupas. Essa é a nossa tirada do dia. Por favor, ajudem-nos. Voltamos com Camille Nascimento. Bom dia, Camille. Bom dia. Você pode falar sobre a língua tupi e outras línguas da sua família? Sim, claro. É muito comum ver políticos do hemisfério norte confundindo o Brasil com a Argentina e o espanhol com o português, pois essa mesma confusão é feita aqui no Brasil com as línguas dos índios. É errado, poucos sabem, mas é errado dizer que os índios falavam tupi-guarani. Tupi-guarani é uma família linguística e não um idioma, sendo uma família neolatina, a qual pertence o espanhol, o francês e o português. Essas três linguagens têm a origem bem comum, que é o latim, mas se diferenciam uma das outras. Podemos dizer que o tupi ainda é usado? Não, o tupi antigo está extinto. O que é usado hoje é o guarani moderno, onde é falado por 50 milhões de pessoas no Paraguai e 30 mil no Brasil. Mas dentro da família ele é considerado apenas parentes próximos e não irmãos. Obrigada, Camille. Bom, vamos para a boca do povo com Elis Brasil. Bom dia. Dizemos que a influência do tupi não é tão ampla porque só se assegura sua participação na constituição do vocabulário próprio da variante brasileira do português, sendo sempre questionável sua influência gramatical. Isso não é tão notável porque o vocabulário justamente é a parte mais aberta de um idioma. A gramática é o setor essencial do idioma que define a feição mais profunda. Não fosse as grandes exclusões dos povos indígenas, nas guerras, nas escravizações, doenças, entre outros motivos, a formação de nossa sociedade no Brasil poderia ser semelhante ao Paraguai, que poderia ser bilíngue, com ao menos milhões de falantes do tupi. Agora estamos com a especialista na língua tupi, Márcia Moraes. Bom dia, Márcia. Como foi a queda do tupi? O tupi teve seu apogeu no século XVI. O tupi, e principalmente o dialeto tupinambá,
que ficou conhecido como Tupi Antigo, é falado na Foz do Amazonas até em São Paulo. Também havia grupos no Rio de Janeiro, na Bahia e no Ceará. No século XVII e XVIII, o extermínio dos tupinambás, a partir de 1550, e com a imigração maciça portuguesa, e junto com a introdução dos escravos africanos, praticamente varre o tupi da costa entre Pernambuco e Rio de Janeiro, sobrando apenas em São Paulo e no Pará, e se espalhando no interior, levado por bandeirantes e jesuítas. O português se consolida a partir da metade do século XVIII. O tupi antigo desaparece completamente. Eram 340 línguas faladas e hoje sobrevivem apenas 170. Elis, você poderia perguntar para alguém a diferença de tupi para tupinambá? Bom, agora estamos com a nossa especialista aqui. Ela vai fazer algumas perguntas para as duas estudantes que estão aqui conosco. Qual é a diferença entre tupi e tupinambá? Olha, eu não sei direito, mas eu acho que é uma comida. Comida, só besta. Bom, tupinambá, que eu saiba, era uma língua onde era ensinada nas catequeses pelos jesuítas. E tupi era uma língua informal, onde se falava entre famílias, amigos. Como dizia o padre Antônio Vieira, a língua que se fala nas nossas famílias é a língua dos índios. E a língua portuguesa se aprende na escola. Boca do Povo fica por aqui. Agora é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Elis. O Jornal da Manhã fica por aqui. Outras notícias no nosso site www.jornaldamanhã.com.br. Fique agora com mais você.